Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem demais. Eu tô bom. Seguinte, vamos assistir um vídeo. Vocês vão ver que o limite sempre vem naquilo que a gente vê. Então vamos lá. O voo da coruja. O voo da coruja. E o tema do vídeo vai ser: quem arrebata quem para o inferno? Olha isso daqui. Tudo bem? O relato que você vai ouvir agora é um testemunho da missionária Rosane Teixeira. Segundo ela foi arrebatada ao céu e esteve com o próprio Jesus. E o Senhor Jesus falou para ela muitas coisas. Eu vi esse relato, esse testemunho, lá no canal do nosso amigo Moisés do Ceará, o canal Jesus é Justiça. Ouça com atenção e no final deste vídeo eu vou dar a minha opinião. Se a paz, meus queridos irmãos. Eu me chamo Rosane Teixeira dos Santos. Sou casada, sou mãe de 3 filhos. Estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem me mostrado por esses dias. Estava na igreja, terminou o culto, cheguei na minha casa, como de costume a gente sempre faz. A gente janta depois que a gente chega da igreja. Acabei de jantar ali com meu esposo, os meus filhos. Sempre de costume ler uma palavra antes que eu vá dormir. Bom, até aí tudo bem. Mesmo que não seja uma heresia, mas a gente acaba escutando. Esse dia foi diferente. Eu peguei a minha Bíblia, sentei no meu sofá, comecei a ler a palavra do Senhor. Algo muito forte, quando eu começava a ler a palavra do Senhor, me tomava, eu sentia algo tremendo da parte do Senhor. Não era como eu estava ali lendo aquela palavra, mas era como o próprio Deus estava falando comigo. E eu comecei a ler, e eu ia sentir na graça a presença do Senhor. Naquele momento, eu olhei minha volta e eu percebi que o meu esposo e as minhas filhas já não estavam mais acordados. Na minha mente eram as 12 horas. E eu continuei lendo ali de novo. Quando chegou o terceiro livro da Bíblia, que eu li naquela noite, eu parei um pouco, eu falei, eu vou ver o que aconteceu, porque todo mundo dormiu muito cedo. Quando eu levantei, que eu peguei o relógio que eu olhei, era 3h42 da madrugada. Bom, aí, olha só que paradigma que ela teve. Dormiu às 3 horas da madrugada. Isso quer dizer o quê? A pessoa, quando se tem um sono leve, pesado, ou coisa do tipo, pode se notar algo diferente nesse suposto sono. Vamos continuar. Aí eu falei, meu Deus, já é essa hora. Eu não tinha sono e aquela presença do Senhor maravilhosa, eu senti na graça dele. Peguei a Bíblia e coloquei lá em cima, dobrei o meu joelho para me deitar, comecei a orar. Terminei de orar, eu deitei. Questão de alguns segundos que eu estava ali orando e me levantei para poder deitar. Questão de segundos. Eu me vi de pé novamente na beira da minha cama. E eu olhei e fiquei apavorada porque eu me via em 2 pessoas. Eu me via deitada e eu me via em pé. E eu... Oxi.
Será que essa mulher é sonâmbula? Eu acho que essa mulher é sonâmbula, viu? Ah, eu acho que o esposo dela deveria dar alguma coisa aí, algum sonífero, né? Que era pra ela dormir tranquilamente. E o meu esposo também deitado do meu lado. E eu olhava e falei, mas como que eu posso ser duas? Como que eu posso estar lá e eu posso estar aqui? Naquela hora passou duas coisas pela minha cabeça, porque a gente fica consciente, a gente sabe de tudo. Eu olhei, eu falei, ou eu morri, ou eu estou sendo arrebatada. E se eu morri? Na hora eu mesmo comecei a perguntar para mim, se eu morri, o que o meu esposo vai dizer amanhã? Os meus filhos que vão perguntar. Eu comecei, comigo mesmo, comecei a ficar apavorada. E eu pensava neles, o que o meu esposo ia dizer. No mesmo instante eu pensava também, e se eu estou sendo arrebatada, para onde eu estou indo? O que eu vou ver? Eu comecei naquela hora a ficar um pouco desesperada e eu olhava aquela cena. Eu dei uma olhada, eu percebi que eu estava no meu quarto. Só que quando eu olhei do meu lado esquerdo, eu vi um ser vestido de branco, um ser celeste, um ser muito lindo. O formato do corpo dele é como o corpo de um homem. Só que as vestes é um vestido comprido. Vestido comprido. Bom, eu tô achando que ela deve ser filha unigênita da pastora Nadir. Entendeu? Deve ser filha unigênita. Entendeu? Eu tô achando que essa mulher deve ter umas visões muito loucas e simplesmente é surpreendente. Muito comprido, branco, muito branco, branco. Que eu não consigo descrever, eu não consigo explicar o branco que eu vi aquele vestido. E aquele vestido que ele vestia tinha uma manga comprida que chegava até as mãos. E do lado assim das mãos tinha como as fitinhas de ouro do lado. Eu comecei a olhar aquele ser de baixo para cima. Só que quando a Não minha de cima pra baixo? curiosidade era ver o rosto desse ser. Quando eu comecei a olhar em direção ao rosto dele, eu não conseguia olhar porque brilhava muito. Eu não conseguia porque aquela Bom, então se você não conseguiu, é porque você não olhou bem. glória do rosto dele era muito grande. E eu percebi que ali na minha frente estava um anjo do Senhor. Quando eu percebi que ali havia um anjo do Senhor, eu temi mais ainda. Eu pensei, eu morri. E ele veio para poder me levar. Ou se eu estou sendo arrebatada, ele também veio, ele recebeu uma ordem para me tirar daqui e me mostrar. Eu olhei em direção ao quarto dos meus filhos que estavam dormindo. E eu temi, porque eu pensava, se eu não voltasse, o que o meu esposo ia falar para eles no outro dia? Sem me falar nada, sem me explicar nada. Num piscar de olhos, ele me tirou ali daquele lugar. Quando ele me tirou dali daquele lugar, ele veio em direção à minha pessoa, com a Bíblia na mão. Quando ele veio com a Bíblia na mão, ele me entregou esta Bíblia e ele me deu uma ordem muito forte. Ele disse assim para mim: você está vivendo os últimos dias aqui na terra. E olhou para mim e disse assim: corre, pregue, corre, pregue. Ele falou comigo com aquela voz tão forte, com aquela voz de autoridade, que eu me via correndo de um lado para o outro, com a Bíblia nas mãos, e eu saía pregando a palavra do Senhor. Cheguei numa grande multidão, onde tinha muitas pessoas, e eu com aquela Bíblia na mão, eu via homem com homem, mulher com mulher, e ele olhava para mim e falou assim: diz a eles que Deus não fez o homem para o homem e não fez a mulher para a mulher, mas Deus fez o homem para a mulher. E eu chegava e eu dizia: É típico de uma mensagem subliminar.
digamos assim. Deus não fez o homem. Deus não fez a mulher para a mulher. Deus fez o homem para a mulher. Se arrependa, porque Jesus está voltando. Se arrependa, porque o reino de Deus está perto. Jesus está às portas. Se arrependa. Aquelas pessoas vinham ao meu encontro com uma fúria muito grande. Uns vinham com um pedaço de pau, outros vinham com pedra, e eles queriam lançar aquelas pedras sobre mim. E eu começava a dizer a eles, que eles olhavam para mim e diziam assim: vocês são obrigados, vocês têm que fazer o nosso casamento, vocês têm que aprovar. E eu dizia a eles assim: vocês podem me matar, vocês podem até tirar a minha vida, mas isso eu não faço, porque é pecado. Jesus está voltando, ainda dá tempo, corre, ainda dá tempo, se arrependa, porque Jesus está às portas. Naquele momento, eu senti uma pressão tão grande. Eu me sentia rodeada por muitas pessoas e eles não queriam mais ouvir a palavra do Senhor. Eles já não davam mais crédito à palavra do Senhor. É como eles não importavam mais. Foi aonde o anjo abriu outra visão na minha frente e eu vi uma pastora com as mãos levantadas para o céu. E aquela mulher, ela gritava muito. Ela gritava muito e ela falava: Jesus, nos tira daqui, Jesus. Nos tira daqui, porque o povo não quer mais. O povo não quer mais a tua palavra. Eles não querem mais saber do Senhor. Eles não querem mais ouvir, Jesus. Eles não querem. Isso aí tem uma grande razão, porque o povo só quer saber de festa, só quer saber de baganagem, só quer saber de carnaval fora de hora. Eu, pra ser sincero, pra mim, eu acho que tem que acabar com tudo. Pra mim, na minha humilde opinião, não tô questionando, entendeu? Não tô questionando, só tô dando uma seguinte opinião. Se é pra acabar, acaba. Entendeu? É melhor do que tá aí nesse jogo de empurra, né? E a gente sabe como é que é o mundo de hoje, né? O mundo de hoje não quer saber de nada. Então, vamos lá. Nos tira daqui, nós estamos sofrendo, Jesus. Nos tira desta terra, porque nós estamos sofrendo aqui, Jesus. A perseguição é muito grande e nós não aguentamos mais. Nos tira daqui. Naquele momento que eu via ela com as mãos levantadas e ela falava dessa forma com o Senhor, um anjo novamente apareceu na minha frente. Quando ele apareceu na minha frente, pela segunda vez, ele apontou o dedo no meu rosto. E eu sem poder ver o rosto dele porque brilhava muito. Eu só conseguia olhar mais para ele do pescoço para baixo. Para cima eu não conseguia porque era muito forte a glória. O brilho era muito forte. Ele dizia para mim pela segunda vez: você está vivendo os últimos dias aqui na terra. Quando ele me disse assim, eu comecei a ouvir um barulho de um relógio. Esse relógio, ele batia apressado e ele fazia um barulho mais ou menos assim: tic-tac, 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 tic-tac. Só que era bem acelerado, não é naquele ritmo normal que o relógio bate. Era um ritmo bem apressado e eu percebia que aquele relógio, ele estava sendo adiantado, ele estava sendo acelerado. Naquela hora, quando ele me disse isso, eu comecei a ouvir o barulho daquele relógio. Eu comecei a temer e eu sabia que não tinha muito tempo. E eu pensava na minha família. O que é que eu podia fazer para ganhar os meus? Porque Jesus estava voltando. Naquela hora, saiu a visão do anjo. Eu já não via mais o anjo na minha frente. Mas aí aparecia o próprio Jesus na minha frente. Quando Jesus apareceu na minha frente, com aquela glória, com aquela presença, com aquele amor,
Porque quando a gente olha para Jesus, ele jorra amor. Quando você olha para Jesus, você quer correr para os braços de Jesus. Porque é tão bom olhar para Jesus, a sua alma sente uma paz tão grande. E eu via Jesus na minha frente e eu queria correr para os braços de Jesus. Porque quando eu olhava para Jesus, eu sentia aquele amor. Eu olhava e eu queria estar ali. Eu queria me jogar nos pés de Jesus. Eu queria dizer para Jesus o quanto eu amava Ele. Porque é muito bom olhar para Jesus. A nossa alma, ela se sente uma paz tão grande. É um amor tão grande que Ele mete a gente, que você sente. Naquela hora que eu queria ir correr para os braços de Jesus, que eu queria abraçá-lo, no mesmo instante eu sabia que eu não podia. Porque o nosso pecado nos separa de Jesus. O que nos separa de Jesus é o nosso pecado. Porque quando eu olhei para Jesus, eu senti aquele amor. Aí uma coisa que não deixa mentir. Nós somos tão, sei lá, cara. Sério mesmo. Nós somos tão pequenininhos que talvez nós valêssemos de alguma coisa. Eu acho que não. Nós não valemos nada, né? Digamos assim. Eu, na minha opinião, talvez se lá atrás tivéssemos confrontados se por igual, talvez, assim. Se não fosse isso, talvez mais recente, eu teria, digamos assim, deixa quieto. Só que no mesmo instante que a gente sente amor, você olha para Jesus e você vê o tanto que Ele é santo. Porque Jesus é santo. Jesus é santo. E o nosso pecado não deixa que nós se aproximamos dele. E eu queria correr para os braços dele, mas eu não podia. No mesmo instante eu olhava, era como o meu pecado batia em Jesus e de Jesus não passava. E ele voltava para mim. E eu sabia que eu não poderia chegar perto de Jesus. Naquele momento, o meu corpo ficou uma distância, mais ou menos de 2 metros longe do corpo de Jesus. E eu olhava para Jesus. E eu queria abraçá-lo, mas eu não podia. Quando eu olhava para Jesus com aquele vestido comprido, um corpo como a forma do corpo humano, só que o rosto de Jesus brilha muito. A glória é maior do que eu vi no rosto daquele anjo. É muito lindo olhar para Jesus. Aquele vestido comprido. Até o andar de Jesus é um andar perfeito. E era mesmo. E era mesmo. E era mesmo. Tá aí uma coisa que não deixa mentir. E era mesmo, porque é um ser mais santo que existe aqui nessa terra. Só que tem pessoas que nem repararam nisso. Nem repararam nisso. É por isso assim, quanto mais eu ficar mais longe de festinha, de paganagem ou coisa assim, e aí eu me conecto ainda mais. Amor, você sente uma paz. Você quer estar ali perto dele. Naquela hora que eu vi Jesus, ele não abria a boca para falar comigo. Jesus, ele falava comigo em pensamento. O que eu pensava, ele me respondia. E aquilo que eu queria saber, ele também me falava. Mas ele me falava em pensamento. Jesus, olhando para mim, ele disse assim: vem comigo. Quando ele disse vem comigo, ele não falou com essa voz mansa que eu estou falando. Mas ele falou comigo com aquela voz forte. A voz de Jesus é como a voz de um trovão. Não tem quem não obedece. Não tem quem não
vai com ele. E naquela hora, quando ele disse... Eu sei disso. Eu sei disso. Tem muita gente que fala que não tem medo de raio. Claro que tem. Claro que tem. Isso não é defeito. Mas eu tenho medo bastante de levar um raio e voltar pra casa sem vida. Entendeu? Que vamos lá. Vem comigo. Eu já estava seguindo Jesus. Só que no meu pensamento, eu pensava, para onde eu estou indo? O que eu vou ver? Eu estou sendo arrebatada? Ou eu morri? Eu temia. Num piscar de olho, quando Jesus disse, vem comigo, eu abri o meu olho, já estava no lugar. Porque é tão rápido, que a gente nem vê pela onde a gente passa, é tão rápido. Quando Jesus nos chama para levar a um lugar, você nem vê por onde você passou. Eu abri o meu olho e eu já estava em outro lugar. Aí eu vi uma grande multidão de pessoas. E Jesus, mais uma vez, ele me disse, olha. E eu olhei. Ele disse mais forte, olha. E eu olhei. Pela segunda vez, ele me falou, olha. Ele me deu 3 ordens. Falou bem forte comigo para me olhar. E eu olhei. E eu vi uma grande multidão, como que ela estivesse dentro de um grande templo. E eu olhei, só que eu não via a igreja, eu não via templo. Eu só via a multidão mesmo. E lá eu vi pessoas de todo jeito. Pessoas de todo jeito mesmo. Lá eu vi mulheres de calça. Lá eu vi... Não. Aí você tá pegando pesado, né, senhora? Aí você tá pegando pesado. Esse negócio de calça. Sério mesmo. Aí você tá pegando pesado. Entendeu? Meu amigo Rafner. Eu vou te falar, viu? Se essa mulher aprendesse a mentir que nem meu irmão, meu amigo, ela ia ser. Quer dizer, ela ia ser condenada. Entendeu? Só de mentir, ela tá se condenando. Mas, vamos lá. mulheres de bermudinhas. Lá eu vi mulheres com blusinhas de alcinhas. Lá eu vi homens com bermudas. Lá eu... Agora pronto. Tocou na ala das bermudas. Ó. Aqui, ó, pra vocês verem. Eu tô de bermuda azul. Com essa parte aqui branca. Entendeu? Eu uso bermuda. Mas eu uso bermuda pra dentro de casa. Eu não uso bermuda pra estar na igreja. Entendeu? Me desculpe eu falar. Eu sei que a galera não vai querer. Quer dizer, sei que muitas pessoas vão discordar de mim. Mas eu tenho que ser justo. Gente, sinceridade. Para com essas ideias de não sei o que, se você usar calça jeans, você vai pros infa, não sei o que. Gente, para com isso. Para com isso. Aonde você vai ver um homem de calça jeans ou de uma camisa regata? Gente, camisa não define quem você é de verdade. O que define é o seu comportamento. É o seu modo de pensar. Não o seu modo de viver. Beleza? E hoje é sabadão, dia 25. Vai sair no dia 29, que é os stories. Não, quer dizer, vai sair no dia 30 de maio, né? E dia 1º de junho. Entendeu? Beleza? Vai, vamos lá. Eu vi homens de camisa cavada. Lá eu vi mulher com aquele salto bem alto. Lá eu vi mulher que tirava a sobrancelha. Lá eu vi mulher que usava maquiagem. Minha filha, no início do vídeo você tava até bom. Mas começou falando essas coisas. Sério,
Eu não entendo você. Não entendo você. Primeiro você critica as pessoas que usam maquiagem. Deixa eu vir aqui pra fora, por favor. Pera aí, deixa eu guardar essa vaselina aqui. Esse copo aqui, vamos lá pra fora. Vamos lá. Galera, aqui. Seguinte, vou ser sincero. Usar calça jeans não pode. Usar roupa de marca também não pode. Tudo não pode. Agora é assim, agora é tudo não pode, não pode, não pode. Lá eu vi mulheres que cortavam os cabelos. Lá eu vi pessoas de todo quanto era tipo, de todo quanto era jeito. Vi pessoas também, mulheres com vestes longas, compridas. E eu olhei. E eu vi aquelas pessoas com as mãos levantadas para cima, como elas estavam adorando. Tinha umas que tinham brinco na orelha, pulseirinha no braço, outras tinham aqueles colares no pescoço. E Jesus falava comigo, olha, e eu olhei mais uma vez. Ele disse, minha filha, eles estão dizendo que estão me adorando. Eles estão dizendo que eu estou no meio deles. Mas a adoração deles não está passando do teto. A adoração deles não está passando do teto, minha filha. E eu comecei a olhar. E ele disse assim para mim, eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo. Eu não mudei. O meu povo foi que se corromperam diante de mim. Naquela hora que eu olhei para aquela multidão, depois que Jesus me falou, eu vi paralítico levantando. Eu vi pessoas recebendo a cura. Eu vi pessoas recebendo a prosperidade. Eu via outras pessoas que eles oravam e as pessoas falavam em línguas. E eu olhava. E comigo mesmo eu pensei, eu falei, mas como, Jesus? Que o Senhor não pode estar no meio dessas pessoas. Se o milagre está acontecendo, se o paralítico levanta, se as pessoas estão recebendo a cura, pessoas falam em língua, pessoa recebe o renovo, pessoa é abençoado. E Jesus olhava para mim e dizia assim, minha filha, até o ímpio, minha filha, se pedir alguma coisa no meu nome, eu farei, para honrar a minha palavra. A salvação, minha filha, não será por obras, não será por milagre. Muitos, minha filha, vão dizer assim, Senhor, no teu nome, eu curei. Senhor, no teu nome, eu fiz as coisas grandes. Só que não vão entrar, minha filha, porque a salvação é por santidade. A salvação é por santidade. Eu não mudei. O meu povo foi que se corromperam diante de mim. Naquela hora, eu não me corrompi. Só apenas não concordo com esses mentirosos aí vem fazendo. Que é usando o nome de Cristo para se beneficiar, né? Digamos assim, mas vamos lá. eu sabia comigo mesmo que eu não subiria, que eu não ia subir. Eu sabia por que eu não era digna de abraçar Jesus.
Naquele momento, até esse momento, Jesus não tinha me dito nada. Nem que eu ia e nem que eu não ia. Mas eu sabia, a minha própria consciência, ela me falava. Ela me dizia. Aí naquela hora, Jesus mandou eu olhar de novo para aquela multidão. E eu olhei. Quando eu olhei para aquela multidão, eu vi 3 grandes homens que o Senhor levantou nesta terra. Que o Senhor levantou no Brasil. E ele disse, olha minha filha. E eu olhei. Dei eu eles fama. Exaltei o nome deles. Só que a vida deles era apenas uma isca para atrair o povo até a mim. Só que eles estão desviando o meu povo de chegar até a mim. E eu olhei e eu vi como que fosse uma vara comprida que Jesus me mostrava, reta. Só que no meio dela, depois que ele mostrou reta, ela fez uma droga no meio. E eu fiquei sem entender o que era aquilo ali. Aí Jesus começou a me dizer, trocaram, minha filha, a mensagem de salvação pela mensagem de bênção, de prosperidade. Não estão preparando o povo, minha filha, para ir para o céu. Não vou falar nada. Mas assim, minha filha, está atraindo multidão com o dom da cura e do milagre. E não está levando eles ao caminho certo que leva para o céu. Porque eles têm medo de começar a disciplinar, começar a corrigir. E o povo sair. Porque eles estão preocupados, minha filha, de fazer o seu reino aqui na terra. Mas um homem, minha filha, que faz o teu reino, que constrói o seu reino aqui na terra, é um homem tolo e pobre de espírito. E eu olhei e Jesus virou para mim e disse assim, minha filha, nunca queira construir o teu reino aqui na terra. Porque aonde tiver o teu reino, aonde tiver o teu coração, aonde tiver o teu dinheiro, está o teu coração. Desde que de vocês cuido eu. Ele olhou para mim e disse assim, não cuido eu dos passarinhos? Eles plantam, eles colhem. E eu respondi para ele, não, Jesus. Ele disse bem assim, eu cuido de vocês. E eu comecei a ficar preocupada, porque muitas vezes eu deixava de fazer a obra do Senhor. Eu deixava de ganhar uma alma para me correr atrás de bens materiais, para construir o meu reino aqui na terra, que eu me preocupava muito com isso. Só que na hora que Jesus falava comigo, eu sabia por que ele estava falando aquilo. Porque muitas vezes eu dava o meu melhor, eu me esforçava tanto para me correr atrás de bens materiais aqui para este mundo. Bom, únicos bens materiais que eu adquiri durante todos esses anos assim, não é bens materiais. Digamos que uma conquista diferente. 2018, concluí o ensino médio com 21 anos de idade. E isso aí ninguém fala. Eu concluí o ensino médio com 21 anos de idade. Em 2018. Foi onde eu terminei, me destaquei, tive trancos e barrancos até ali. E mesmo assim, eu não desisti. Continuei tentando e fui até o fim. Eu fui até o final. Você pode ir até o final também. Mas só basta você querer. Só basta isso. E eu não tinha coragem de fazer nem a terça parte disso para ele. Eu botava impedimento para fazer a obra dele. E eu sabia, porque mais uma vez, que eu não era digna de estar ali e abraçar Jesus. Naquele momento ele me fez olhar para aqueles 3 grandes homens e eu via eles com as mãos levantadas. E quando eu olhei para as mãos deles, tinha sangue nas mãos deles. E eu fiquei preocupada com aquilo, sem entender o que queria dizer. E Jesus dizia para mim que ele tinha dado fama, ele tinha levantado eles nesta terra, mas que a vida deles só era apenas uma isca para atrair o povo até ele. Mas como eles estavam desviando, tirando o povo do caminho certo, que era para levar ao céu, ele ia requerer o sangue daquelas vidas das mãos deles. E eu comecei a olhar. Aí Jesus falou comigo, vem comigo. E me levou em outro lugar assim. Aí lá eu olhei, eu vi uma irmã com uma veste comprida, uma veste muito longa, comprida. O cabelo dela era bem, sem tocar tesoura, sem tocar nada. E eu via que não havia vaidade, não havia nada, era uma vida de santidade. Eu olhava aquilo ali. Olhei eu e pensei que Jesus queria me dizer como que era a pessoa andar com sinceridade diante do Senhor, como era ter uma vida no altar, uma vida de santidade. Quando eu pensei aquilo, eu senti que Jesus em si, ele dizia comigo, você está enganada. Ele chegava até aquela mulher e ordenava que ela abria a boca.
quando aquela mulher abria a boca, a língua dela caía bem longe. Aquela língua muito grande e comprida. E eu tomava um susto. E eu pensava comigo, mas por quê? Aí Jesus olhava para mim e ele disse assim: minha filha, não só nas vestes que nós temos que andar em santidade. A santidade tem que vir de dentro, é do coração. Porque se o nosso pé, um do nosso pé peca, é melhor que nós entramos no céu só com um do que nós entrar com os dois e ser lançado no inferno. Naquela hora, quando Jesus citava isso para mim, se um olho seu pecar, é melhor que você entre no céu com um do que você entrar com os dois e ser lançado no inferno. Eu olhei e ele disse assim para mim: quer saber o que é isso, minha filha? Ela deixa de tirar o cisco enorme que está no olho dela e ela vai tirar lá no olho do outro um cisquinho tão pequenininho. Se preocupa mais com a vida dos outros do que com a própria vida. E eu comecei a olhar aquilo e eu comecei a ficar apavorada. Naquela hora que Jesus me mostrou, ele me levou a outro lado e ele disse assim comigo: olha. Jesus me mostrou. Ai, ai, ai. Esse argumento assim. Não vou nem falar nada porque senão eu vou estar falando besteira. E eu olhei. Quando eu olhei, eu vi uma grande multidão. Eu vi uma grande multidão vestida de branco, com as vestes brancas. Era muita gente que eu não conseguiria contar. E eu olhei. Jesus falou comigo: olha aqui. E eu olhei do meu lado esquerdo. E do meu lado direito eu vi aquela grande multidão vestida de branco. E quando eu olhei do meu lado esquerdo, eu vi uma taça cheia de sangue. Olhei embaixo, vi uma bandeja com um pedaço de carne dentro. Eu fiquei olhando e eu pensava comigo. Eu falei: mas nessa bandeja não era para estar o pão? Aí eu falei: ah, tá. Então o pão simboliza a carne de Cristo. Aí eu olhei para cima onde estava a taça e eu disse: aqui não era para estar o vinho? Aí eu comigo eu sabia, eu falei: ah, tá. Aqui o vinho simboliza o sangue de Cristo. Jesus já me respondendo em pensamento: sim, minha filha. É o meu corpo e o meu sangue. E estão tomando e dizendo assim: ó, o pouquinho não faz mal. O pouquinho não tem nada não. Naquela hora ele me ordenou que eu olhasse de novo pro lado daquelas pessoas que estavam vestidas de branco. Quando eu olhei para aquelas pessoas que estavam vestidas de branco, eu vi as vestes delas todas sarapicadas de sangue. Toda sarapicada, toda manchada, aquelas manchinhas pequenas. E eu comecei a ficar apavorada, porque eu sabia que as minhas vestes estavam daquele jeito. E ele olhou para mim e disse assim: minha filha, muitos vão perder a salvação. Não é por coisa grande, é por coisas pequenininhas. Porque aquelas coisas grandes, o pecado grande, corre até a mim e pede perdão. Só que aquelas pequenininhas, ele diz assim: não tem nada não, isso aqui não tem nada não. E deixa ali escondido. E acaba tomando a ceia do Senhor em pecado. Não existe nem pequeno e nem grande. É tudo igual. Outras vezes nem confessa com o seu pastor para tomar ceia, com medo de alguém saber que pecou. Mas antes nós se confessar e, se for preciso, não tomar ceia, do que nós tomar ceia em pecado e as nossas vestes está manchada de sangue, está sarapicada de sangue. Naquela hora eu comecei a ficar apavorada. Jesus me mostrou novamente do meu lado esquerdo e disse assim para mim: olha. E eu olhei. Eu vi pessoas dormindo com as vestes bem compostas, bem vestidas. E eu vi um grande anjo que estava ali do lado desta pessoa. E ele protegia esta pessoa com uma grande espada. E eu via como que ele guardava aquela pessoa. Ele protegia ela. Jesus mandou que eu olhasse do meu lado direito. E eu olhei. Eu vi pessoas dormindo com aqueles baby dolls. Eu vi homens dormindo sem roupa. E eu via novamente o anjo. Só que quando eu vi o anjo, eu vi ele de costas para aquelas pessoas e com a espada abaixada. E eu olhei para Jesus para tentar entender o que era aquilo. Ele disse assim para mim: vou pegar muitos dos meus de surpresa. Vou pegar muitos. Porque Jesus, ele nos vê, não é só quando nós estamos na igreja. Jesus nos vê quando nós estamos na nossa casa, quando nós estamos no nosso trabalho. Aonde nós estiver, Jesus nos vê. Naquela hora, Jesus me tirou dali. Ele disse, falou: vem comigo. E eu fui com ele. E ele me mostrou o fundo do mar. Como é profundo o fundo do mar. Ele disse para mim: olha. E eu olhei. Depois ele me tirou dali e me levou do outro lado e me mostrou: olha. Quando eu olhei, eu vi um grande buraco no chão, uma catrela muito grande. E eu olhei. Ele olhou para mim e disse assim: não adianta vocês tentar esconder de mim. Aonde vocês estiverem, se for no fundo do mar, eu vejo vocês. Se for lá no fundo da terra, eu também vejo. Nada fica escondido diante de mim. Ele pegou como que fosse uma aliança, algo tão pequenininho, e botou assim na palma da mão dele. E ele disse assim para mim, com a palma da mão dele aberta, com aquela aliança no meio da mão dele, e ele disse assim: é assim que eu vejo vocês, porque eu tenho vocês na palma da minha mão. Não adianta se esconder de mim. Naquela hora que Jesus falou comigo, eu me senti tão pequenininha. Eu me senti um grão de areia. E muitas vezes que eu tinha tentado me esconder de Jesus,
ou algo mesmo que eu fazia, que eu pensava que alguém não estava vendo, os outros não podiam estar vendo, mas Jesus estava vendo. A minha vida, para Jesus ali não tinha nada que impedia Jesus de me ver tudo que eu estava fazendo. Naquela hora eu me senti tão pequena e eu sabia que eu não era nada diante dele. Naquela hora Jesus falou comigo, vem comigo. E eu fui com Jesus. Ele falou comigo, eu vou te mostrar alguns pastores que vão subir e os que não vão subir. E por que que eles vão subir e por que que não? Quando eu olhei, que eu vi uma multidão de pastores, eu vi muitos pastores, eram muitos pastores que eu não conseguiria contar. Aí Jesus começava a me dizer, esse não vai subir. Aí eu olhava, porque tinha pastores que eu conhecia. E eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar apavorada. E Jesus falava comigo, não vai subir, minha filha. Não vai subir porque não tem mais compromisso comigo. Me mostrava outra, ele dizia, não vai subir porque ele não está tomando conta da igreja. Por amor às almas. Mas por amor, o dízimo e a oferta. E muitas almas estão perecendo. E eles não importam. Outros ele mostrava, não vai subir porque não vai subir porque não honra o seu compromisso. Promete, mas não cumpre. E eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a chorar. E ele foi me mostrando, esse vai subir, esse não vai. Eu vi grandes mulheres de Deus, missionárias. Outros eles me mostravam, não vai subir por causa das vestes. Ele me mostrava mulheres de Deus que pregam. E mostrava para mim as vestes, e falava comigo, não vai subir. Quer saber por quê, minha filha? Confiei eu a ela trazer a mensagem, para que a vida dela fosse espelho. Mas ela está levando o meu povo a se corromper diante de mim. Está levando para outro caminho. Eu sou santo. Não vai subir, minha filha. Eu comecei a chorar. Jesus me mostrava cantores que subiam no palco para poder louvar. Só que eles não subiam para adorar. Eles subiam para ser adorado. E Jesus falava comigo, olha lá, minha filha. Eles estão dizendo que está subindo para adorar. Mas na verdade não é. Ele está subindo ali para ser adorado. E por causa do dinheiro. Não vai subir, minha filha. E eu olhava e eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar apavorada. Porque no meio daqueles pastores tinha grandes homens de Deus. Que para mim foi espelho. Espelho de quê? Só se foi espelho de vidro. Só se foi espelho de vidro, porque eles não eram ninguém. Eu fiquei apavorada. E eu sabia, eu falei, meu Deus, se eles não vão subir, o que será da minha vida? E eu sabia que diante do Senhor, eu não era digna de entrar no céu. Diante do que Jesus estava me mostrando, eu não era digna. Tinha pastores que Jesus me mostrava e ele dizia assim, mente muito, minha filha. Mente bastante. E para mim, mentirinha, mentirando é a mesma coisa. Jesus bateu várias vezes essa mesma tecla me mostrando. Até mesmo aquele pecadinho, aquela mentirinha que nós dizemos que é a mentirinha do bem. Jesus me mostrava claramente várias vezes que nós vamos perder a salvação. Não é por coisas grandes, é por coisas pequenas. E muitas vezes, até mesmo, tem hora sem perceber, a gente mente, a gente acaba mentindo, a gente acaba distorcendo alguma coisa. E Jesus batia nessa tecla e ele falava pra mim que não é por coisonas grandes, porque as grandes nós corre e pede perdão. Agora as pequenininhas nós fica deixando de lado. E eu comecei a ficar apavorada. Naquela hora Jesus me mostrava pessoas que não iam subir porque não era dizimista, porque não era ofertante. E ele dizia pra mim que tinha que ofertar, porque aqueles que não ofertavam e não dizimavam na casa dele não iam subir, porque ele vê. Não, mas a questão não é dizimar. A questão são as condições financeiras dela. Isso aí você tem que entender. Pela palavra dele, o Senhor dizia dessa forma pra mim. E eu comecei a ficar apavorada. Eu comecei a chorar muito. Jesus me mostrou um homem tirando a vida de outro homem. E Jesus mostrava uma mulher pegando uma base e passando nas unhas. E eu pensei que Jesus estava me perguntando qual era o pecado maior. Eu olhei para aquele homem que estava do meu lado, que tinha tirado a vida do outro. Eu disse para Jesus, aquele pecado é maior. Jesus olhou para mim e disse assim, não. Para mim não existe nem pecadinho e nem pecadão. Tudo é igual. Vai ser julgado por todos vai ser igual. Quem tira a vida vai ser julgado como aquela que está ali pintando a unha. E eu comecei a ficar apavorada. E eu comecei a chorar. Naquela hora Jesus falou, vem comigo. Eu não sabia para onde Jesus ia me levar de novo. Num piscar de olho, quando eu fechei os meus olhos, eu já cheguei. Eu percebi que eu estava perto dos meus parentes. Aí Jesus parou e olhou para mim e ele disse assim, agora vou eu te mostrar qual do céu que vai subir e os que não vão. Quando Jesus disse isso, eu fiquei apavorada. Eu comecei a chorar. Porque quando Jesus mostra outras pessoas, a gente fica triste porque a gente quer que todos sobem. Mas quando fala família, família é como seja o nosso coração.
E quando fere, o nosso coração dói. Então quando Jesus falou comigo que ia me mostrar qual dos meus que ia subir e os que não ia, eu fiquei com medo, eu temi. A primeira casa que Jesus chegou comigo foi na casa da minha mãe. E eu vi a minha mãe claramente assim, Jesus me mostrava ela. E Jesus falava bem assim comigo: minha filha, não vai subir. E eu olhei para minha mãezinha. Eu comecei a chorar. E eu falei: só mais uma chance, Jesus. Ele olhou para mim e disse assim: quer saber por que não vai subir? Ele me explicava. E eu chorando, ouvindo ele me falar, ele disse: não vai subir, minha filha, porque ela nunca casou, está amigada. E ela tem que casar para ela tomar ceia. Não vai subir por causa disso, minha filha. E eu comecei a chorar e eu falei: Jesus, só mais uma chance. A minha mãezinha, só mais uma chance, Jesus. Ele olhou para mim, ele disse assim: filho não salva pai, pai não salva filho. Teve a oportunidade e não quis. Eu comecei a chorar novamente e eu pedi a Jesus para que ele desse mais uma chance para minha mãe. Só que quando eu fui pedir ele de novo, ele disse para mim não. E o não de Jesus é ponto final. Não tem como a gente falar mais nada. Acabou. E eu comecei a chorar porque ele disse para mim: vem comigo. E eu fui. Outros parentes que Jesus me mostrava, ele: olha filha, esse não vai subir porque ele entrou no evangelho, mas o evangelho nunca entrou dentro dele. E eu começava a chorar e eu novamente eu pedia para Jesus. E ele disse para mim: teve a oportunidade, teve a chance e não quis. Em outras casas que Jesus me levava, da minha família, outro Jesus me mostrava, eu olhava. E eu olhava pro meu tio e eu falava: esse vai subir. Porque eu via o meu tio bem vestido, eu via o meu tio perfeito ali, nos meus olhos era perfeito, pra mim ele subia. Aí ele falava comigo: não vai subir, minha filha, quer saber por quê? Ele deixou de ser o cabeça da família. Ele deixou de corrigir, eu confiei em ele pra ajudar a família dele, pra corrigir. E ele abriu mão. Ele não vai subir. E eu comecei a ficar apavorado e eu chorava. No mesmo instante, Jesus mostrava a esposa dele e mandava eu olhar e eu olhava. Eu via ela vestida aquelas blusinhas de alcinha. Eu via ela com as unhas pintadas, o cabelo cortado, a sobrancelha tirada. E ele dizia pra mim: não vai subir. Não vai subir, minha filha, porque eu sou santo. Eu sou santo, minha filha. E eu começava a chorar. E novamente eu... Bom, gente, não sei se isso é verdade, mas vamos lá. Pedi a Jesus mais uma chance e ele dizia pra mim que não. Naquele momento Jesus me mostrava, me levava até alguns parentes meus e me mostrava, uns assistindo televisão, assistindo jogo, assistindo novela. E... não, agora não pode assistir jogo. Agora não pode assistir nem a Fórmula 1. A Fórmula 1 já vai começar. Quer dizer, a Fórmula 1 já começou. Gente, só lembrando que esse mês vai ser a primeira etapa das motos velocidades. Eu olhando ali que Jesus me ordenava, eu tinha que olhar. E eu olhava e eu via eles assistindo. Só que quando eles assistiam, e eu olhava para aquela televisão, quando eles assistiam a novela, eu não via mais a televisão na frente. Eu via um demônio ali na frente onde estava aquela televisão. E eu via eles prostrados de joelho. É como eles estavam prestando um culto. Como eles estavam adorando aquele demônio que estava ali. E ele dizia para mim: se eles não deixarem, eles não vão subir. E eu pedi a Jesus mais uma chance. Outros eu via assistindo o jogo. Da mesma forma, eu via outro demônio. E aquelas pessoas prostradas ali. E eu começava a clamar e eu começava a chorar. O desespero era muito grande porque eu vi muitos da minha família. Não foi pouco, foi muitos. Tem pessoas que têm mais de 50 anos que servem ao Senhor. Outros têm mais de 30 anos. Outros têm 10 anos que servem ao Senhor. Outros já nasceram no berço evangélico. E Jesus falava para mim que não ia subir e eu ficava apavorada. Uns que eram um espelho para mim. E eu fiquei apavorada. Jesus me tirou novamente dali. E ele me levou em outros lugares. E me mostrava as pessoas que iam subir e os que não iam. Jesus pegou uma mulher que tinha cortado o cabelo. E eu olhando aquilo ali. Ele disse: olha. E eu olhando. Jesus chamou um anjo. E aquele anjo, ele veio como que fosse 1 metro para medir aquele cabelo. Só que Jesus não chama o nosso cabelo de cabelo. Ele chama de véu. Ele ordenou aquele anjo que medisse aquele véu. Quando o anjo mediu aquele véu, faltou um pedaço daquele véu, que é o cabelo para nós. E eu olhando aquilo ali, Jesus ordenou que o anjo fosse e abrisse uma gaveta.
Quando aquele anjo abriu essa gaveta, quando eu olhei ali dentro, aquele cabelo que Jesus chama de véu, o pedaço que estava faltando do cabelo daquela mulher, estava lá dentro, transformado em ouro. Quando eu vi aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu sabia que eu cortava o meu véu. Eu tinha cortado o meu cabelo. Naquela hora, Jesus abriu uma visão e me mostrou algo que tinha acontecido mais ou menos 5 meses atrás. Foi o dia que eu fui cortar o meu cabelo. A minha cunhada chegou na minha casa e eu queria cortar o meu cabelo. E ela disse, eu corto. Quando ela cortou o meu cabelo, a minha filhinha, de 4 anos, quando ela viu aquele cabelo cortado nas mãos da minha cunhada, ela deu um pranto de choro. Mas ela chorou tanto, e eu não entendia por que ela estava chorando. Só que quando Jesus abriu aquela visão e me mostrou aquele dia que eu cortei o meu cabelo, ele... Ô moço, tinha que ser a filha da Nadir mesmo. Mas tá terminado. É 1 hora de vídeo mesmo. mostrava um anjo provocando choro na minha filha, para chamar a minha atenção, para mim se arrepender por eu ter cortado o meu cabelo, como ele chama de véu. Quando Jesus me mostrou aquilo, eu chorei muito, porque eu sabia que eu não era inocente, eu sabia que eu era culpada, eu sabia que eu tinha cortado o meu véu, eu tinha cortado o meu cabelo, e eu sabia que o meu cabelo estava lá naquela gaveta transformado em ouro. Naquela hora eu comecei a chorar, só que até aí Jesus não tinha me dizido nada, nem se eu ia subir e nem que eu não ia, mas a minha consciência, ela mesma me acusava, e eu sabia por que eu não era digna de entrar no céu. Rapaz, essa mulher ficou tão apavorada que ela não conseguiu nem saber se vai entrar no céu ou nos ínfas. Naquele momento, Jesus me tirou dali e eu saí. Jesus me mostrou uma grande multidão. Essa multidão era incontável. Era muita gente. Era muita gente que os meus olhos não conseguiriam ver aonde chegava o fim. Lá eu vi pessoas de todo jeito, lá eu vi pastores, pastoras, missionários. Eu vi todas as pessoas, pessoas evangélicas, não evangélicas. Eu vi muitas pessoas. Eu vi grandes homens importantes, que aqui no mundo a gente fala que é importante, mas o importante é Deus. Eu vi grandes homens mesmo, que se diz ser ricos, milionários aqui. Eu vi grandes ali no meio. E naquela hora que Jesus abria aquela visão, e ele me mostrava, eu olhei. Questão de algum segundo, eu já não via Jesus aqui do meu lado. O anjo aparecia novamente do meu lado e ele me dizia assim: Jesus está voltando agora. Quando ele disse Jesus está voltando agora, antes dele completar 10 minutos da palavra, no meu pensamento veio que eu vi a minha família toda ali reunida. E Jesus falou para mim por que não ia subir. E quem ia subir e quem não ia. Eu pensei comigo. Eu falei, eu abraço todos eles e vou pedir a Jesus misericórdia para que eles venham subir. Naquela hora, quando Jesus falou agora, que eu levantei um pé para me dar o passo. Só deu tempo para pegar na mão da minha filha, a mais velha. Eu ouvi um trovão tão forte. Mas eu ouvi um trovão tão forte, uma voz tão poderosa, como a voz de um trovão, que a terra toda estremeceu. A terra toda se abalou. Eu sabia que era uma voz muito forte, que falava com todos nós ali reunidos. Eu vi todo mundo reunido, todo mundo junto ali. E naquela hora que aquela voz soou, que aquela terra toda estremeceu, eu vi esses grandes homens que nós falamos aqui que são grandes. Eu vi eles de cara prostrada no chão, e eles clamavam, e eles gritavam, e pediam por misericórdia a Jesus. E eu ouvi aquela voz que falava: vocês não construíram seus reinos aqui na terra? O Deus de vocês não era o dinheiro? E eu vi eles de cara prostrada, e eles ficavam ali, chorando e gritando. Naquela hora que aquele trovão soou, bem forte, e eu olhei ao meu redor, seguro na mão da minha filha, aquelas pessoas que ia ser arrebatada, que ia subir com Cristo. É como uma estrela, a velocidade de uma estrela que cai do céu, como um facho de fogo. Eu olhava e via aquelas pessoas que quando o trovão soou, aquela voz forte, subia em direção ao céu. E quando subia na velocidade tão grande, com aquele facho de fogo, subia em direção ao céu. E quando subia, eles louvavam dessa forma: adeus, planeta Terra, adeus, adeus, planeta Terra, adeus. Que doideira. Vamos lá. Deus. Aquela voz soava para quem estava subindo, para quem estava indo, dava maior felicidade. Eles louvavam, eles cantavam e dava adeus a este mundo, a esta terra. E eu comecei a ver, e eu comecei a chorar, porque eu não estava subindo junto com eles. Eu comecei a gritar e pedir Jesus misericórdia. Eu comecei: Jesus, eu quero ir, Jesus, eu não quero ficar. Jesus, não me deixe aqui, Jesus, eu não quero ficar aqui neste mundo. Eu quero subir também. Eu de mão dada com a minha filha, eu chorava e contemplando aqueles até certas alturas subindo e louvando a Deus.
Eu comecei a chorar e pedir a Jesus que eu queria ir. Naquela hora eu comecei a sentir que o meu corpo ele flutuava. Era como eu estava saindo da terra. Era como que eu estava indo em direção ao céu. Seguro na mão da minha filha, de 7 anos, a Camille. Aí eu comecei a subir com ela. Só que quando eu comecei a subir com ela, que eu olhei para baixo, eu vi o desespero daqueles que tinham ficado. E Jesus permitiu eu ouvir o pensamento deles. Uns gritavam e diziam assim: Jesus, há quanto tempo, Jesus, eu te sirvo? Jesus, eu tenho 50 anos, Jesus, que eu te sirvo. Outro dizia: Jesus, eu deixei tudo. Eu deixei tudo para te servir, Jesus. Eu não quero ficar, eu não quero ficar. E eu olhava, eu via aquele desespero. Eu via a minha família, a dor mais grande que eu sentia quando eu olhava, eu via a minha... Bom, a parte foi boa. Deixei de estudar pra seguir os seus mandamentos. Mas assim, gente, entenda uma coisa. Estudar faz parte. É a sua vida, é a sua rotina. É a sua rotina diária. Aí, vamos lá. Minha família ficava. E eu começava a chorar. Eu começava a gritar e eu chorava muito. E eu pedia a Jesus para que eu pudesse ir ali e pudesse pegar e ajudar eles a subir. Só que Jesus não me dava mais permissão. Jesus não permitia que eu fosse ali, pegar na mão deles ou fazer algo. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu via alguns subindo em cima como se fosse um morro. E eles pulavam, ele dizia assim: se eu pular de cabeça para baixo eu vou morrer. E se eu morrer eu subo com eles. Só que eu via eles, pulava, mas eles não morriam, não acontecia nada. Não tinha nem um arranhão no corpo deles. E eu via o desespero. Eles rasgavam suas vestes, arrancavam seus cabelos, puxavam. Outros enrolavam no chão, outros gritavam. E eu olhava aquele desespero. O desespero era muito grande. A aflição era muito grande. Eu via pastores que ficavam com seu rebanho e gritavam muito desesperado. E naquela hora que nós começamos a subir, até certas alturas eu comecei a contemplar e ver aquele sofrimento ali. E vendo todos eles sofrendo e eu sem poder fazer nada. É como que eles olhavam para Jesus e eles pediam a Jesus misericórdia, mas eu não tinha mais misericórdia. Parece que não comovia mais o coração de Jesus. Aqueles gritos, aquelas lágrimas, aquele desespero não tocava mais o coração de Jesus. Era como Jesus não importava mais. E eu fiquei desesperada, porque eu queria ajudar, mas eu não podia fazer nada. E naquela hora, de certas alturas, que nós ia subindo, eu seguro na mão da minha filha, eu comecei a ver aquele desespero. De certas alturas para cima, que eu comecei a olhar, eu só vi um grande abismo. Não estou falando de algo simples, eu estou falando de algo tenebroso, algo assustador, uma escuridão tremenda. Bom, galera, tá acabando, ó, 57 minutos. Daqui 1 hora já vou terminar o vídeo. Eu não estou falando aqui de uma escuridão de uma noite. Ninguém tem medo da escuridão da noite, a gente anda sozinho por ela. Eu estou falando de uma escuridão tenebrosa, um abismo muito grande, um lugar muito horrível, muito ruim, que a nossa alma, ela... Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, entendeu? Vou encerrar esse vídeo por aqui. E aí, gente, o que vocês acham dessa moça aí? O que vocês acham dessas visões dela? Essas visões de além do alcance. Será que ela percebeu que o negócio é diferente? Que não seria muito fácil subir? Bom, o que vocês acham, gente? Será que é verdade? Será que é mentira? Será que é mais uma enganação, ou uma heresia, ou coisa do tipo? Bom, mais tarde vai ter o voo da coruja de novo, que eu vou reagir. Só que dessa vez vai ser o Chiquinho, o Chico Butico, beleza? Então é isso aí, gente. Estou encerrando por aqui. Tamo junto, valeu e fui!
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Wilgnizão Pereira. É isso aí, tamo junto, sempre. Agora vocês vão ver o canal O Voo da Coruja. É isso, o Voo da Coruja não. Desculpa aí, gente. Bom, vamos reagir um pouquinho aqui do Voo da Coruja, entendeu? Agora vamos ver a senhora Nadir. Não, senhora Nadir não. Bom, bom. Bom, gente, vamos ver isso daqui. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Queridos irmãos, há mais ou menos uns 7 meses atrás, eu Ó. tive uma revelação com a igreja pentecostal Deus é Amor. No meu Ela diz que sonhou com os comandantes da igreja pentecostal Deus e Amor. Olha aí. sonho que eu tive, eu sonhei que eu estava numa praça, né? E era como se eu estivesse Se for essa praça aqui, que é a praça do reggae, não é aqui não. Entendeu? Entendeu? Só sei que a igreja Deus e Amor fica do lado da casa de carnes aqui. indo para a igreja. E eu me lembro assim que de longe assim, eu vi assim o missionário Davi Martins Miranda, né, o saudoso missionário em pé. E eu vi Saudoso não. Saudoso pra mim é o Zico. Saudoso pra mim é o Zinho. Saudoso pra mim é o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, entendeu? Entendeu? Saudoso, né? Jesus Cristo, eterno, onipotente, entendeu? Entendeu? O saudoso também, o Garrincha, jogador de bola, entendeu? Jogador top pra caramba. a ele assim, eu chegava próximo a ele e falava, saudava ele, a paz do Senhor, missionário. Vamos para a igreja Deus e Amor está aberta, né? E ali, irmãos, ele me chamava, né? E eu vi assim ao redor, assim, da onde ele estava, naquela praça, tinha muitas tendas. Tinha muitas tendas. E nessas tendas, Bom, só que essa tenda me lembra muito aquela tenda que os caminhoneiros via fazendo, entendeu? Entendeu? E falando nisso, umas saudações aí aos nossos heróis da estrada, né? Os caminhoneiros que parou o país, entendeu? Parou o mundo todo para ver que existe lei, existe regras. O Brasil é muito desvalorizado pela classe caminhoneira, beleza? Então é isso aí, saudações aí aos guerreiros da estrada. as pessoas que estavam ali trabalhando naquelas tendas como ambulantes, vendedores ali, É o quê? É o quê? Parecendo um bando de índios. eram todas crentes, todos cristãos, todos eram crentes. E eu achava bonito que, além deles venderem o que eles tinham que vender, eles pregavam também a palavra de Deus. E ali eu falava para o missionário, né? Eu falava, missionário, a igreja Deus é Amor está aberta, vamos lá na igreja. E ali, irmãos, nós caminhávamos assim. Aí você colocou um tênis,
você colocou uma calça leg, você colocou uma roupa de fazer caminhada, tal. Aí você foi andar pegando na mãozinha do Davi Miranda, é? Rapaz. Em sentido à igreja. Só que eu me lembro, irmãos, que na minha visão, a igreja pentecostal Deus é Amor, ela não era assim, grande igual a sede mundial. Era uma igreja assim pequena. Só que por dentro Mais pequena do tamanho do meu dedo? Só pode ser, viu? Ó, ó o tamanho do meu dedo. Ó, quer ver? Aqui, ó, são 2 palmos aqui, ó, 2 palmos de dedo. ia muita gente, muitas pessoas. E a igreja, assim, ela estava reformada. Por fora, assim, você via, assim, quando você olhasse. Aí o Davi Miranda chamou os carpinteiros, chamou os que faz massa corrida, os que pega cimento, entendeu? Aquele cimento fresco é o cimento Tocantins, entendeu? Deve ter muito isso. Qualquer pessoa discernia que a estrutura era antiga. Porém, Bom, cuidado, viu? Cuidado para as pessoas, né? Quando vai fazer alguma reforma na igreja, tem que ver se o telhado não tá podre, entendeu? Entendeu? Porque se o telhado tiver podre, aí alguém meio desavisado, aí acaba caindo lá dentro. Beleza? as portas e as janelas eram modernas. Qualquer pessoa poderia identificar que a estrutura da casa, da igreja, era antiga. E ali, irmãos, a porta de entrada era estreita. Não era assim uma porta grande, era uma porta comum. E eu lembro, irmãos, que quando eu colocava o pé para entrar, o missionário, ele ficava do lado de fora. E ele falava assim para mim: filha, observa o que eles estão fazendo. E eu via que dentro assim, da igreja, estava o neto do saudoso missionário Davi Miranda, que é o filho da Débora, né? Davizinho. Filho? Ai. Esse cara é foda, viu? Estava a Débora, a Ereni, a Leia, e a Eliane. Bom, a Leia Miranda, eu vou falar dela aqui, mas eu vou falar de forma polêmica. O que ela tem de santa, o que ela tem de besta. Sabe por quê? Eu tenho certeza que ela vazou esses áudios de propósito pra ferrar com o cara. Entendeu? Isso aí foi de propósito. Miranda, ela estava assim próximo dele, mas estava um pouco afastada, como se estivesse assim, olhando de longe. E deu a entender, nesta visão, que o que estava acontecendo era que o Davizinho estava querendo mostrar para a família a reforma que ele havia feito, que as mudanças que... Ah, já sei. O neto do Davi Miranda, ele foi pedreiro de obra. Entendi, cara. Agora tá explicado por que ele... Agora tá explicado o porquê que ele cursou engenharia. Que havia acontecido ali na igreja a reforma sobre pintura, porta e janela. Meu Deus, rapaz, é o seguinte, chama o milionário da dupla, ex-dupla milionária José Rico,
ele também é pintor de parede, sabia? Você sabia que ele é pintor de parede? Aí ele ensina o Davizinho Miranda Júnior, né? Para fazer pintura de parede, entendeu? Eu acho que uma pintura de parede custaria caro, né? Foi ele que tinha feito. E ali, irmãos, eu tentava, assim, de todas as formas, assim, convidar o missionário para entrar. E ele dizia que ele não ia. Mas você pelo menos ofereceu um cafezinho para ele? Um cafezinho, um adoçante, um pão de queijo que você compra todo dia na padaria, entendeu? Ia entrar. E ele falava assim para mim: filha, observa. E eu via que eles estavam felizes. A Ireni abraçava o Davizinho e falava: eu imagino a Ireni Miranda falando bem assim: eu tenho orgulho do meu neto. O meu neto, além de ser um mestre de obra, ele também é pintor de parede também. Desculpa as risadas, viu? que lindo, que linda que tá a igreja, que linda. E eles estavam assim maravilhados como que tava assim. Mano, essa visão parece igualzinho da Nadir. A reforma, a mudança, né? E daí, irmãos, o missionário, ele dizia dessa maneira, ele falava assim: filha, observa os cantos das janelas e das portas. E realmente, irmãos, estava muito bonito a igreja, estava bonito. Tava mesmo. Tanto é que o Davi Miranda anda aqui, infelizmente, infelizmente ele se foi, né? Meus pêsames à família toda aí. Só que é o seguinte, ele fez um investimento muito pesado para fazer uma reforma dessa. E o neto do Davi Miranda, ele deve ter gastado uma grana alta para fazer essa reforma, né? Desgraça. Só que quando você olhar, eu olhei nos cantos, havia latinhas de cervejas vazias. Meu Deus. O Davizinho Miranda é um cachaceiro, um beberrão. Ah, não. Poxa, meu amigo. Poxa, cara. Eu achava que você era diferente. Eu achava que você era desenrolado. Eu achava, na minha opinião, que você era um cara... É um cara que desenrola tudo, mas já vi que você... Meu Deus do céu, você é um beberrão de primeira, viu? Havia garrafas de vinho, né? E o missionário, irmãos, ele falava dessa maneira. Ele falava assim: eles pensam que o meu Jesus está aprovando essas mudanças, essas reformas. Eles pensam que o meu Jesus está contente com isso e não estão. E aí, irmãos, ele começava assim a rir assim, como se fosse ironicamente. Eu aposto que o Davizinho Miranda Neto é cachaceiro. Eu aposto que a maioria dessas pessoas são cachaceiras na família, entendeu? Eu tenho certeza disso. Falava assim, eles pensam que está sendo aprovado, mas não estão, minha filha. O meu povo está sofrendo. E aí, irmãos, ele falava assim: eu não vou entrar porque tá tudo errado. E ele dizia assim: eles sempre foram rebeldes, nunca aceitaram correção, nunca gostaram do que é certo, nunca gostaram de serem corrigidos.
E ele falava desta maneira: fala para eles que o meu Jesus não está aprovando. Aparentemente está bonito, mas tem coisas escondidas nos cantos. Claro, né? Claro. Cadê a avó desse rapaz pra corrigir? O cara tá virando beberrão, cara. O cara tá virando beberrão. Meu Deus do céu, velho. Que mundo é esse, mano? Se revelar. E o missionário apontava para fora e falava assim: o meu povo tá sofrendo, tá lá fora. Você tá vendo aquelas pessoas que estão nas tendas, que estão lá passando necessidades, que estão lá pregando o meu evangelho, pregando a palavra de Jesus e não estão negando o nome de Jesus. Sim, mas aí é que tá. Aonde já se viu um cara como o Davi Miranda Júnior virar cachaceiro, beberrão, alcoolista, né, cara? Porque uma pessoa que faz isso escondido é um alcoolista de primeira qualidade. O meu povo tá lá fora. E daí, irmãos, eu ficava assim muito triste, porque a alegria deles era muito grande em ver que a reforma estava bonita, que as coisas estavam bonitas, mas realmente o povo que estavam lá nas tendas estavam sofrendo, não estavam contentes. E eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento: ore bastante pela igreja pentecostal. Deus é amor. Está acontecendo muitas mudanças na igreja, aonde eles pensam que isso é obra aprovada por Deus. Irmãos, tenham misericórdia dessas pessoas que guardam e levam a palavra de Deus com sinceridade. Gente, eu queria pedir desculpas para todas as pessoas que saíram feridas da Igreja Deus e Amor. Eu queria pedir desculpas para pessoas que estão hoje depressivas pelos fardos pesados que a nossa cultura impôs sobre elas. Isso pra mim não é cultura. Isso pra mim é uma aberração. Entendeu, senhor Davi Miranda Neto? Você é uma aberração. Beleza? Ficar usando o nome santo de Cristo, que é santo para toda a vida, até o dia que ele vir, né? Mas, independente do que seja, você pra mim é uma aberração. Queria pedir desculpas para todo mundo que foi morto na fé por uma cultura de julgamento que nós temos na Igreja de Deus e Amor. Me desculpe do fundo do meu coração. Essa é a oração de Daniel, que pediu desculpas a Deus e perdão pelo erro dos seus antepassados. E você? O que você acha? Deixa aí a sua opinião no espaço. Bom, vamos ver o próximo aqui. Não, vamos ver aqui. Olha isso daqui. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Olha que derruba qualquer igreja, por mais santa que seja. Divórcio. Se casar com outro, com outra. Política. Derruba a igreja também. Foi político no púlpito, dentro da igreja, derruba a igreja. E também a televisão. Mas seja a igreja que for. Eu vou partir logo como Jesus, porque zelada é a doutrina que temos pregado. A palavra, a igreja não cair. Olha bem, se um dia esta igreja faz eu partir para o Senhor, que eu creio que todo mundo vai me respeitar até eu estar com vida, mas se um dia eu partir para o Senhor, a nova diretoria que virão, as novas diretorias que virão, não sabemos quem são eles. Se liberar a televisão, o divórcio e a política, sabe que a nossa igreja está derrotada igual às outras. Tu viu, gente? Ele falou que a igreja dele está derrotada mais que as outras. Rapaz, belas palavras de Davi Miranda aí. Quem compreendeu, grite amém.
políticos vão nessas igrejas, tá cheio de político lá no púlpito. Vê se aqui tem algum político. Eles nem vêm porque nós não nem deixamos eles vir, porque falar não tem apoio nenhum. Não vou falar nada de política. Você tem que converter a Jesus. Poucos dias, tem um pastor aí de uma igreja muito famosa, aquele que tem uma doutrina santa. Vocês sabem qual que é a Assembleia de Deus, né? Ele pediu oração para mim. É um mundano terrível. Ele pegou uma minha missionária. Olha o terrível, Tem hein? abençoado tanta gente. E abençoa a mim também. Pegou a minha mão direita por na cabeça. Não. Olha só. Davi Miranda falando e o cara espanhol traduzindo. Rapaz, olha que coisa boa, viu? Cala a boca, Jeremias. Essa moto chata do caralho. Sai desse pastor demanda da política. Sai demanda da televisão desse pastor. Sai demanda do divórcio. Sai demanda do adultério. Essa é a minha testemunha que eu expulsei o demônio daquele pastor. Porque eles estão endemoniados. Estão completamente fora da Bíblia. E tem que expulsar mesmo o demônio, esses pastores endemoniados. Que apoiam a política. Dentro da igreja de Deus. Apoia o divórcio. Apoio a televisão. Se a igreja de Deus amor apoia uma dessas três coisas um dia, sabe que a derrota é total. Todos os lares que têm televisão são lares derrotados. A família é uma briga, ninguém entende ninguém. É enfermidades incuráveis. Problema insolúvel. Faça uma pesquisa disto, irmãos e milhões de irmãos e ouvintes. Todo lar que tem uma televisão dentro da casa dele, um lar derrotado. O casal separado. É briga entre o casal e entre a família. Porque recolhe a televisão dentro de casa, está recolhendo a Satanás dentro da sua casa. Que é isso, mano? Mano, eu vou te falar, viu? Meu amigo, você que segue Davi Miranda, bicho. Pelo amor de Deus, cara, sai fora disso daí, cara. Você que segue essa família dele aí, sai fora, bicho. Porque isso aí não... Sai fora. Sai fora. Vamos lá. Quero falar com aqueles irmãos e irmãs que eram da igreja Deus e Amor, que aceitaram Jesus na igreja Deus e Amor. O Divino Espírito Santo está me revelando. Vocês que foram para outra igreja, estão doentes, enfermos. Vocês vão morrer. Eu tô passada, só. Oh, meu Deus do céu, viu? Mano, esse cara sempre bota um meme, velho. Ó. Olha isso aqui, ó. Tem um buraco aqui, entendeu? Uma cratera. Foi essa mesma cratera que engoliu um ônibus da aviação pioneira. E vocês vão morrer. Se prepara para encontrar com a morte. Prepara-se para encontrar-se com a morte. Quem te revela o Espírito Santo. Tá vendo? Tá vendo aí, ô seus inúteis? Vocês que são da sã doutrina aí, seus cambada de inúteis. Inúteis, cambada de cegos. Cegos que você não tá vendo. Vendo, cara? Sai fora disso aí, cara. Vocês não precisam disso. Hoje mesmo. Hoje eu gravei uma live aí. Entendeu? Hoje eu gravei uma live. Entendeu? Gravei duas. Jogando. As outras duas. Umas que vai ser lançada amanhã. Entendeu? Vai ser lançada amanhã. Não vai ser lançada hoje. Vai ser lançada amanhã. As outras duas. É em relação a esse rapaz aí, ó. Esse rapaz que ameaça os outros. E quem sair da instituição dele vai morrer. Olha só. Olha que coisa absurda. Olha que coisa mais absurda do mundo. Que merda que estamos vivendo.
Que merda é isso? Espírito Santo, porque você prometeu, que nunca deixaria, a igreja Deus e amor. A Bíblia diz que é melhor não prometermos, porque prometermos e não cumprirmos. O Espírito Santo está me revelando agora, nesta oração que fizemos, o povo aceitando Jesus, que todos vocês que foram para outro ministério, vocês também não vão durar muitos dias mais. Se você... Como é que é, rapaz? Como é que tu falou aí? Mesmo sendo finado? Alguma pessoa não vai se pronunciar sobre isso daí, não? Isso é uma ameaça? Isso é uma ameaça contra as pessoas. Isso é uma ameaça contra as pessoas. Vocês vão deixar isso acontecer? Vocês vão deixar isso acontecer? É isso mesmo? Vocês vão deixar isso? Bora. Não voltar para a igreja Deus e amor. Tu não vuelves à igreja Deus e amor. Vai morrer com esta enfermidade. Isso não é... Ô, gente. Na boa. Quem for seguidor desse cara aí, pelo amor de Deus, não passa nem beirando na minha frente, cara. Por quê? Porque vai ouvir o que não quer. Sério mesmo, na boa, sinceridade. Porque não, é um absurdo. O cara fazer uma ameaça dessa aí. Que absurdo, né, velho? Com grande desespero. Que a Bíblia diz que é melhor não prometermos. Diz o Senhor, é melhor não prometermos. Que prometermos e não cumprirmos. Lembre que o Espírito Santo está te revelando agora. Que você prometeu que nunca deixaria a igreja Deus e amor. Então, bom, graças a Deus, graças a Deus. Eu não frequentei essa igreja, me submeter às doutrinas, né? Essas porcaria, né? Isso pra mim não é verdadeiro evangelho, não. Isso é uma doutrina cheia de doentes lá dentro. Desculpa aí. Desta palavra. Se você não voltar, não muito depois desses dias, você vai morrer. Que coisa absurda. Vai perecer, porque o Espírito Santo já não suporta tanta falsidade de pessoas que prometem e não cumprem. Porque é melhor não prometermos, diz a palavra, que prometermos e não cumprirmos. Vocês prometeram ser fiel a Deus, a igreja Deus e amor. Gente, quer que eu fale minha verdade pra vocês? Essa geração tá acabada. Essa geração tá acabada. Vamos lá. Ó, estamos domingo, dia 26 de fevereiro, 1h41 da manhã. Vocês vão ver esse vídeo lá pro dia 2 de junho. Né? 2 de junho. Porra, eu achava que vocês eram bons pra caramba, viu? Mas já vê que vocês... Sério, cara, vocês... As filhas de Davi... do senhor Davi Miranda aí, né? Estão dando murro e ponta de faca. É sério. Estão dando murro e ponta de faca. Porque, cara, é impossível a coisa dessa. Vamos ver outra coisa. Vamos ver isso daqui. Esse daqui é doido, ó. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Antes de falar o que vai desagradar a muita gente, vamos ouvir um trecho da declaração do pastor Roberto Marena, presidente do Conselho Executivo da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Ele que fez o pronunciamento
representando a diretoria da instituição. Em sua fala, ele acusa a evangelista e cantora Leia Miranda de rebelião, lembrando que Leia Miranda é uma das filhas do missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor. E é um trecho do que foi dito pela Leia Miranda em uma live feita em seu Facebook que nós também vamos ouvir e logo após nos pronunciaremos. A paz do Senhor, prezados irmãos, frequentadores, membros da Igreja Deus é Amor. Eu sou o pastor Roberto Marena, diretor executivo da Igreja. Boa noite, meu querido Roberto Marena. Eu acho assim, por mais que você seja um pastor sério, profissional, cara direito, foi uma coerência boa em corrigir essa moça, porque essa moça é uma moça muito mimadinha, muito mimadinha. Estou aqui para esclarecer a todos vocês algo muito grave que está acontecendo. Infelizmente, a nossa irmã Leia Miranda está promovendo um ato de rebelião contra a Igreja Deus é Amor e contra a diretoria. Nós simplesmente a chamamos. Não, essa mulher, ela é uma perdida. Ela é uma perdida. Entendeu? Olha só. Eu só digo uma coisa. Já dizia o Victor Leles, o amigo do Toguro. Quem vazou essa porcaria desse áudio aí? E me desculpa aí. Quem vazou essa porcaria desse áudio? Desse áudio que foi vazado. Essa pessoa não teve coerência, não teve atitude, não teve a liberdade de expressão de se pronunciar e falar. A questão não é a fala dessa moça aí e não é a fala do rapaz que tava no áudio. O problema foi a porra da pessoa que vazou a desgreta do áudio. Entendeu? Essa é a parada. É isso que me intriga. Oxe, falei errado. Para orientá-la, para falar com ela Intriga. a respeito de alguns vídeos que viralizou na internet e propor uma maneira pacífica de resolver a situação. E ela simplesmente não aceitou e está promovendo esse ato de rebelião. Mas todas as providências administrativas e jurídicas já estão sendo tomadas. E nós estaremos esclarecendo tudo para você. Sinceramente, não queria que fosse assim. Não queria. Não. Olha a fala da senhorita Leia Miranda. Olha o que ela fala. Eu não queria que fosse assim. Véi. Não. É uma pessoa tão debochada desse jeito. Ah, meu Deus do céu. Não dá nem pra falar, velho. E é aquilo que eu disse, né? Davi Oliveira de Miranda Almeida, com o respaldo da mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, pinta e borda aqui dentro, gente. Pinta. Oxi! Rapaz! Mulher, tu vai expor pessoas da sua própria família e não assume seu erro, sua desnaturada. Cara, que coisa mais doida é essa, mano? E borda aqui dentro. Essa é a verdade. Compreendem? E aí, quando alguém quer colocar um não, Lourival de Almeida começa a chorar. Tenham misericórdia da...
Meu Deus. Coitado até do senhor Lorival de Almeida. Rapaz, o cara não deve ter gostado nada disso. Bora aí. A alma do meu filho. E aí ele se compadece. Mas ninguém teve misericórdia da alma do meu irmão Davi, né? Quando meu irmão Davi foi disciplinado por 10 anos. Ninguém teve misericórdia da minha alma quando eu recebi a notícia agora às 5 horas da tarde, né? De que eu estava sumariamente cortado. Agora você tá querendo se vitimizar, é? É, senhorita Leia Miranda. Hein? Rapaz, faz o seguinte, ó. Esse vídeo que você... Não, essa live que você fez aí foi tão ridículo. Faz outro chorando, igual o Toguro. Entendeu? Entendeu? O Toguro foi o seguinte. O Toguro foi sincero. Entendeu? Entendeu? O Toguro ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo mostrando as metas de vida dele. Aí o cara chorou na parte do... acho que é do cachorrinho dele de estimação. É um Buterrier. Entendeu? É um Buterrier. Aí depois ele falou de um par de tênis aí que ele pegou e chorou aí. Entendeu? Tem um vídeo desse aí. Rapaz, você não viu foi nada, fia. Ninguém teve misericórdia da minha alma. Então, quer dizer... Foi igual a Bibi Perigosa. A Bibi Perigosa sempre tem esse argumento na manga. Ele só tem misericórdia da alma daquele que manipula a diretoria. E eu digo, gente, não é 100% da diretoria não, sabe? Graças a Deus. Graças a Deus. Manipula, é? Olha. Eita, mentirosa. Não é 100% da diretoria. Mas mesmo assim, é bom que todos sejam trocados, né? Porque 7 anos, essa mesma diretoria, né? Então, mas na eleição oficial, que eles vão marcar, aí todos os membros e obreiros e pastores podem votar. Tem o direito. Né? A nova diretoria, se Deus quiser, vai ser composta por homens de Deus, mulheres guiadas pelo Espírito Santo, que... Bem, como você ouviu, primeiramente o pastor Roberto Marena, presidente do Conselho Executivo da Igreja Pentecostal Deus é Amor, em seu pronunciamento disse que iria passar algo de muito grave que está acontecendo na igreja. Estou aqui para esclarecer a todos vocês algo muito grave que está acontecendo. E na sequência, ele diz que a cantora e evangelista Leia Miranda está promovendo uma rebelião na igreja. Infelizmente, a nossa irmã Leia Miranda está promovendo um ato de rebelião contra a Igreja Deus e Amor. E claro, o pastor Roberto Marena está representando uma das partes, que é, na verdade, a diretoria da IPDA. A Leia Mendonça, em contrapartida, fez uma live no interior do templo, através do seu Facebook, alegando que precisa haver eleições diretas a cada 2 anos para que membros da diretoria sejam mudados, conforme, segundo ela, acontecia na época em que seu pai presidia a igreja. Leia Miranda, ainda durante a sua fala, citou os nomes da sua irmã e do seu sobrinho, respectivamente, o que deu a entender a muita gente que a questão é mais familiar. No meio de toda essa confusão, até a polícia foi acionada para tirar a cantora Leia Miranda do templo, o que não foi feito porque houve uma espécie de acordo entre Leia e os policiais. Vale salientar que nesse meio todo existe um áudio que foi vazado onde supostamente a Leia Miranda, em diálogo com o rapaz, acaba se referindo a um suposto relacionamento íntimo que os dois mantiveram, usando inclusive termos pejorativos. Mas eu nem sei fazer nada. É isso aí, galera. Vocês viram aí. Uma boa noite pra vocês e até amanhã.